Coração do Brasil tá na Copa, Copa no coração do Brasil. Esse sol que ilumina o cerrado vai brilhar como nunca se viu. E a bola que rola na Rússia, cada passe, chute ou finta, vai ter gol com sotaque goiano. Somos Sagres 730. Lá na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Quando a Rússia se mistura com Goiás, é uma festa do esporte pela paz. Vem pra Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem pra Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Em Goiânia, 1h02. Agora na Sagres, o time que vai levar a torcida de todos os brasileiros rumo à Rússia. Você está escalado para fazer parte do nosso time, rumo à conquista do Hexa. A caminho da Copa, Rádio Sagres. Olá, torcedora, um grande abraço. Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Sagres 730. Estamos a caminho da Copa. Hoje é quinta-feira, feriadão, 31 de maio de 2018. Eu sou a Monara Marques e estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam apenas 14 dias. 2 semanas para o principal evento esportivo do planeta, e a Sagres 730 está no clima da principal competição de seleções do mundo. Lá na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! Gente dançando aqui nos estúdios, nosso jingle especial da Copa, no clima da Rússia, no clima também de Londres. Semana passada a gente acompanhou a preparação do Brasil direto da Granja Comari. Desde segunda-feira estamos na Inglaterra com os repórteres Thiago Rabelo e Wellington Campos, claro, lado a lado com quem? Seleção brasileira. É para a Inglaterra que a gente vai. Aí sim, qual é a principal notícia da seleção brasileira em Londres? Em mais um dia de preparação, Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estamos juntos a caminho da Copa. Valeu, Monara. Estamos a caminho da Copa e seleção brasileira que treina nesse exato momento aqui no CT do Tottenham. E com novidades, Neymar não treina e Neymar não deve ser titular no domingo contra a Croácia. E técnico Tite faz novidades, faz experimentos para o amistoso de domingo. Hoje sem Thiago Arantes, sem Everaldo Marques e sem Neymar no treino da seleção brasileira, mas com Charlie Pereira aqui abrilhantando o nosso A Caminho da Copa. Seja muito bem-vindo, Charlie. Grande abraço, muito obrigado, Monara Marques. Um abraço a você, ouvinte, aqui no programa Caminho da Copa. 14 dias, nossa, é pouco tempo demais. Nesses 14... Poderíamos ter uns 3 meses nesses 14 dias aí. Mas olha, é compreensível a ausência do Neymar nesse amistoso contra a Croácia. Ele ainda não está 100%. Muito longe disso ainda não jogou depois da contusão, só treinou. É natural que ele vá para o banco de reservas. Se puder, vai entrar um pouquinho. Talvez contra a Áustria, no domingo subsequente ao próximo, também com cobertura da Sagres 730 lá em Viena, ele possa jogar.
a ausência no treino? No jogo, tudo bem que a gente sabe que ele ainda está voltando, mas no treino pode ser um indicativo de algo diferente, algo talvez um pouquinho mais sério? Sempre fica a dúvida, né? Quando não existe aí um comunicado oficial por parte de alguém da comissão técnica, você abre o leque aí para a imaginação do jornalista. E como o jornalista gosta de imaginar, de trazer possibilidades, mas eu acredito que seja algo dentro da programação do Neymar específica. Ele é um caso atípico porque ele vem de uma lesão séria. Daqui a pouco, então, o Thiago Rabelo tira essa dúvida pra gente, o Wellington Campos também. Tem coletiva lá da Seleção Brasileira, a gente pode repassar essa dúvida, essa pergunta para eles, então já a gente traz mais novidades a respeito, porque além de Charlie Pereira, aqui no estúdio tem também Natália Freitas. Seja muito bem-vinda, Nath, ao A Caminho da Copa. Qual a enquete do dia? Obrigada, Monara. Estamos a caminho da Copa. Enquete do dia hoje lá no Twitter, @Sagres730, com a seguinte pergunta. A Justiça Suíça concedeu efeito suspensivo a Guerreiro e ele jogará a Copa. Você aprova essa decisão? Sim ou não? Quem quiser deixar a sua opinião é só acessar lá o Twitter, @Sagres730, ou também mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, 98400-1757. Tá rolando live também no Facebook, Live no né? Facebook. Também quem quiser deixar seu comentário lá na nossa live, Facebook, Rádio 730. Todo mundo bonito, de uniforme. Eu que furei Elegante. a fila. O meu tá lavando pra levar pra Passa Copa. depois na coordenação. Tá bom, então. Bom, vamos lá. A enquete de hoje sobre o peruano Paulo Guerreiro, que conseguiu, junto à Justiça Suíça, um efeito suspensivo para jogar a Copa do Mundo da Rússia. O atacante foi punido após ter sido pego no exame antidoping durante as eliminatórias. No dia 14, o Tribunal Arbitral do Esporte aumentou a suspensão para 14 meses, o que, teoricamente, tiraria o Guerreiro do Mundial. Porém, após o TAS aumentar sua suspensão, Guerreiro e a Federação Peruana entraram com um recurso na Justiça Suíça e conseguiram garantir a participação do jogador na Copa da Rússia. Porém, o Tribunal Federal da Suíça fala em efeito suspensivo superprovisório. Então, pode ser que Guerreiro ainda precise cumprir essa suspensão após o Mundial. A mobilização pela participação do Guerreiro estava grande, né? Capitães de várias seleções se organizaram. Maradona, então grandes nomes, grandes personagens do futebol mundial, todos querendo o Guerreiro lá na Copa do Mundo, e ao que tudo indica, ele dá um passo importante nesse sentido, Charles. Sim, a mobilização, né, causa aí, evidentemente, uma comoção. Né? Ontem foi a despedida do Peru, né? Um amistoso lá contra a seleção da Escócia, ontem, né? E o estádio repleto de faixas, né, falando aí do Guerreiro, clamando pelo Guerreiro na Copa do Mundo. É um grande personagem da seleção do Peru, jogador que tem mais destaque, pode não ser o melhor hoje, né, pelo tempo parado, talvez ele não chegue psicologicamente tão concentrado, né, e tão bem para a Copa do Mundo, mas é um personagem que chama atenção e a FIFA, né, vai estudar aí. Teremos vários capítulos aí nesse período de 14 dias até o início do Mundial. Legal, a gente volta para nossa conexão lá da Inglaterra, Thiago Rabelo, que traz um jogador que está buscando espaço ainda na seleção do Tite e falou recentemente com a imprensa, né, o Thiago? É verdade, mas antes de falar do Danilo, Monara, que deu entrevista ontem, vamos falar aqui um pouco da equipe que treinou na atividade comandada pelo Tite. Na defesa, Thiago Silva ganhou uma vaga. Thiago Silva, que ficou na reserva durante todas as eliminatórias, com Dunga, ele perdeu a vaga até da equipe convocada, ele nem convocado era, retornou ao time, aos convocados, quando o Tite retorna para a seleção, mas era banco de reservas. Foi titular nos amistosos contra a Rússia e contra a Alemanha, e para a Croácia, pelo menos no treinamento de hoje, Thiago Silva na equipe titular ao lado do Miranda. Tite que trouxe apenas 10 jogadores de linha e os 3 goleiros, Alisson, Ederson e Cássio. Mas com o treinamento mesmo, foi só o Alisson que veio para o gramado principal, o Ederson e o Cássio no gramado anexo aqui do CT do Tottenham. Meio campo, Casemiro, Paulinho e Fernandinho. Existia também a dúvida do Renato Augusto, mas o Renato Augusto está com dores no joelho esquerdo, não treinou hoje e não treina amanhã. Então, consequentemente, Renato Augusto também não vai ser titular na partida contra a Croácia no domingo em Liverpool. E no ataque, William,
Coutinho e Gabriel Jesus. Essa foi a equipe que o técnico Tite montou nos 20 minutos que foram liberados para a imprensa depois do treinamento foi fechado. E agora a gente vai ouvir então o Danilo. Danilo, que é um jogador do Manchester City que tem 4 brasileiros na Copa do Mundo. Se você pegar todos os convocados do City, o país que tem maior nacionalidade de jogadores na Copa do Mundo é o Brasil. Brasil com 4 jogadores, Danilo, Ederson, Fernandinho, Gabriel Jesus, e depois vem na sequência a Inglaterra com apenas 3 atletas. E o Danilo responde se essa influência, se esse trabalho do Guardiola, como isso tem melhorado o seu jogo e também da equipe brasileira. Acho muito importante para o meu estilo de jogo você jogar numa equipe onde o padrão de movimentação é mais ou menos sempre o mesmo, onde você saiba bem onde seus companheiros vão estar durante os momentos do jogo. Então acho que isso foi determinante, muito importante para a minha temporada no Manchester City, porque realmente o Guardiola é um cara que cobra muito um padrão tático perto da excelência, uma rotatividade durante o jogo muito grande e marcação e pressão, jogar em linhas altas, que é uma coisa que eu gosto muito e eu tenho certeza que potencializa meu jogo. Então acho que isso ajudou muito. Quanto ao resto, eu acho importante sim ter 4 jogadores do mesmo time dentro da seleção. Acho que ajuda nesse conhecimento, acho que o padrão de jogo sem dúvida nenhuma melhora, mas claro, somos 4 jogadores do Manchester City, mas os outros jogadores também são de equipes grandes e com um padrão parecido com aquilo que a gente joga, que é sempre ter bola, que é sempre ter maior posse e atacar. Então acho que isso vai ajudar. Tá aí o Danilo falando sobre essa pressão, né? Claro que vai ser uma pressão, porque em 2010 o Barcelona tinha 8 jogadores espanhóis. Barcelona que cedeu esses 8 jogadores e depois a Espanha conquistou o título mundial de 2010. 4 anos depois, em 2014, o Bayern de Munique cedeu 7 alemães para a Alemanha, que foi campeã do mundo em 2014. Mais uma vez, trabalho de Pep Guardiola. E agora, em 2018, o país com maior número de jogadores do Manchester City é o Brasil, com 4 atletas. E o Danilo falando sobre essa importância de ter brasileiros na Copa do Mundo, todos eles comandados por Pep Guardiola. Monara? Eles no nosso elenco, 3 deles já praticamente confirmados para esse amistoso e também devem ser os titulares do Tite durante a Copa do Mundo. O Danilo, claro, é uma incógnita, visto que ele tem a concorrência do Fagner, mas o Fagner ainda não está em plenas condições. Mas o Fernandinho, dentro desse esquema, para ele liberar o Coutinho para jogar mais pelas pontas, certo? E o Gabriel Jesus lá na frente são praticamente 2 nomes, né, com muitas chances de vestirem a camisa da seleção brasileira ao longo da Copa e seguir com essa situação de entrosamento vindo de um time de Guardiola que tem um histórico muito legal nessa Copa, nas outras Copas, como disse o Thiago. Isso conta muito. Você também pega Coutinho e Paulinho, jogadores que estão se entendendo lá no Barcelona, isso Casemiro agrega, e Marcelo, né? Neymar e Thiago Silva, tudo bem que são setores bem diferentes, mas tudo isso ajuda a afinar o discurso no vestiário e principalmente nas 4 linhas. Pegando essa seleção, esse esboço de seleção para o jogo do próximo domingo, e aí voltando lá atrás, na Alemanha, em Berlim, né, onde você e o Rafael estiveram na cobertura do amistoso contra a Alemanha. Só o Daniel Alves que está fora. Só o Daniel Alves fora. Né? O Danilo entra. E aí a entrada do Danilo, neste momento, ele aproveita uma lesão do Fagner, uma recuperação, e é o cavalo arriado passando. Se ele for bem contra a Croácia, se ele for bem contra a Áustria, ele começa a Copa como titular. O Fagner, com a lesão, ele perde espaço nesse momento. Como é que você sentiu o Danilo tendo a oportunidade de entrevistá-lo, de acompanhá-lo nesses treinos? Porque os holofotes acabam indo em cima dele, sendo ele uma das únicas novidades, né, do último amistoso para cá, Thiago. Daqui a pouco, então, a gente volta com o Thiago. Pode repetir, Monara? Perdi o contato aqui. Bom, repetindo, Thiago, a gente estava falando do Danilo que, de acordo com essa escalação que você passou, é a única novidade em relação ao último amistoso diante da Alemanha, correto? E aí você, ele sendo uma das novidades, a gente queria saber como que tá o clima aí, como que você sentiu o Danilo ao entrevistá-lo e ao acompanhar os treinos nesses últimos dias.
O Danilo tá muito tranquilo, até porque o Danilo teve uma temporada que ele não ficou desgastado. O Danilo jogou 39 partidas durante toda a temporada, então ele não é aquele jogador sem ritmo de jogo e também não é aquele jogador que chega na Copa do Mundo cansado. E como o Fagner ainda está em processo de recuperação, o Fagner não está 100% fisicamente. Ele, para domingo, ele ainda corre o risco de ser cortado, mas a tendência é que ele seja relacionado. E o Danilo, então, por não ter concorrente, ele está garantido no time titular. Mas, por ele ter trabalhado, então, esses 10 dias com o Tite, ele larga na frente, não só para esse jogo, ele larga na frente também para a Copa do Mundo, para a estreia brasileira no dia 17 contra a Suíça. Ele falou sobre isso aí na coletiva, Thiago? Ele falou sobre como essa mudança dele para o Manchester City melhorou o futebol e por que ele trocou o Real Madrid pelo futebol inglês. Vamos ouvir. Primeira coisa, a minha volta à seleção foi uma coisa que foi bastante trabalhada e bastante pensada a partir do momento que eu decidi deixar o Real Madrid. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão onde envolvia muitas coisas, inclusive uma mudança de país, de cultura, onde você tem que levar sua família para um outro lugar completamente diferente daquilo que você está acostumado, a língua, que é uma barreira. Mas eu estava muito confiante que eu mudando de clube e entrando num novo projeto, onde eu pudesse ter mais tempo de jogo, onde eu pudesse me sentir mais importante, certamente eu poderia voltar para a seleção brasileira. Então eu apostei junto com a minha família, junto com as pessoas que trabalham comigo, e eu acho que foi acertado. Foi um ano onde eu consegui ter mais confiança, onde eu consegui realmente exercer aquele futebol que eu sempre joguei e poder voltar para a seleção brasileira. Quanto ao troféu, é uma coincidência bacana a final da Copa do Mundo ser no dia do meu aniversário. Eu espero estar lá no dia 15 para poder jogar, se não jogar, poder ajudar de alguma forma. E, claro, vou ficar imensamente satisfeito se a gente conseguir o título nesse dia. 15 de julho de 2018, aniversário do Danilo. Quem sabe ele ganha de presente o título da Copa do Mundo. Quem não quer esse presente, né? Quem não gostaria de ganhar uma taça de uma final de Copa do Mundo? Assim, hoje é meu aniversário, parabéns, Danilo tá aí. É um presente inesquecível. Mas ele falou algo interessante, Monara, sobre o planejamento. Poxa, eu quero estar na Copa e acho que sair do Real e ir pro Manchester é uma jogada que vai me ajudar. O tempo mostrou que, por mais que ele não tenha sido brilhante com a camisa do City, né, mas foi uma mudança porque se ele estivesse no Real, talvez tivesse perdido espaço. Ali ele brigou durante muito tempo com o Carvajal e o Zidane dividiu muito os dois jogadores ao longo das campanhas com o Real Madrid. Agora, quando ele começou a falar isso, eu me lembrei. Teve um jogador que fez essa mudança e não conseguiu êxito. O goleiro Diego Alves. Estava no Valência, talvez já perdendo espaço ali, optou por retornar ao futebol brasileiro para jogar num grande time, que é o Flamengo, e ficar em evidência. Ele tinha sido convocado pelo Tite para aqueles amistosos lá na Austrália, contra a Argentina e a própria Austrália, mas aqui ele não conseguiu se firmar num primeiro momento como titular do Flamengo, depois teve lesão, hoje é titular do Flamengo, mas ficou fora dos 23. Então esse um ano entre Valência e Flamengo, né, com o objetivo de ir para a Copa do Mundo, não foi bem sucedido no caso do Diego Alves. Tem que ser uma jogada muito bem pensada. No caso do Danilo deu certo, até pela experiência com o Guardiola, pelas oportunidades que teve, pelo título que conquistou e também por outros jogadores de relevância que já vinham sendo observados pela comissão técnica da seleção brasileira, e aí você inclui no pacote. Deixa eu ver esse Danilo aqui, já que eu vim observar o Fernandinho, o Ederson, o Jesus, e aí deu tudo certo. E o Danilo também teve um outro ponto, a contusão do Daniel. Sim, deu sorte também, Alves, esquisito, né? Importante. Tá aí então, Danilo, personagem da seleção brasileira, direto de Londres, com o nosso Thiago Rabelo, que antes entrevistou um outro grande nome da seleção brasileira, mas de 20 anos atrás, falando da Copa de 1998. Esse jogador é personagem de hoje, de um dos quadros especiais do A Caminho da Copa. Boa noite, aqui na seu lado direito, o Renato Augusto. Nossa identidade, acho que era isso que foi. Vozes da Copa. E aí, Thiago, quem é o nosso personagem de hoje?
campeão da Copa América e da Copa das Confederações de 97 e vice-artilheiro brasileiro da Copa do Mundo de 98. Hoje quem fala aqui na Sagres 730 é o César Sampaio, comentarista, já foi diretor de futebol e ele agora vai falar sobre o Mundial da França. Estamos a caminho da Copa. Sampaio. O prazer é meu, Thiago. Valeu para falar por vocês. A gente, como você bem disse aí, acabamos roubando a cena por um determinado momento, né? Na verdade, eu fui vice-artilheiro da seleção, o artilheiro foi o Ronaldo. Eu fui o vice com 3 gols. E, bom, para mim a Copa foi abençoada, assim, mais do que a realização de um sonho, porque eu fazia em média 3 gols por ano, acabei fazendo 3 gols na Copa e apesar de não ter conquistado o título, né, a gente acabou perdendo para a França, que era a anfitriã do torneio. Eu particularmente tive uma boa apresentação, fui para a seleção da Copa também, né, que é uma seleção que os cronistas pós-torneio, enfim, para mim foi muito gratificante aí até representar o meu país e eu considero um vice-campeonato mundial como uma conquista também, né? Então, dentro da minha sala de troféus, essa medalha e esse espaço aí é guardado com carinho. E, César Sampaio, aquela final é complicada porque o Brasil praticamente não jogou, né? O Brasil não teve estrutura emocional para entrar em campo naquele dia, né? Sim, nós tivemos o problema com o Ronaldo, né? A convulsão do Ronaldo e isso abalou muito emocionalmente a equipe. Entendo eu que o Ronaldo em plenas condições, nós faríamos um jogo parelho e o momento da seleção brasileira era até melhor que o momento francês. Eu não acredito a perda do Mundial ao Ronaldo, né? Mas sim, não conseguimos na final colocar em prática nem 50% do que nós fizemos até chegar à final. Na nossa avaliação, a melhor seleção era a seleção da Holanda, né? Que vinha apresentando o melhor futebol naquele momento e a gente fez uma semifinal histórica aí, né? Que empatou no tempo normal, na prorrogação e nos pênaltis. O Tafarel acabou pegando 3 pênaltis, mas na final a gente acabou não conseguindo externar o nosso melhor contra uma seleção que depois ganhou o Mundial e depois ganhou a Euro, jogadores consagrados também, né? Internacionalmente falando, uma seleção que marcou época por parte da França também. Mas assim, fica aquele gostinho amargo de ter uma atuação comprometida aí pela preparação nossa, que foi totalmente alterada devido ao incidente com o Ronaldo. E você tinha cabeça, Sampaio, quando você entrou em campo? Cara, a gente como profissional sim, né? Nós sabíamos, né? Foi feita uma semana de preparação para aquele jogo, porém a maior preocupação nossa era que o Ronaldo viesse a sofrer algo mais grave durante o jogo. Infelizmente, eu tive a oportunidade de presenciar a morte do zagueiro Serginho, né, que era do São Caetano. Eu estava atuando pelo São Paulo na época e foi algo bem trágico, algo que marcou época e também, não presencialmente, a gente também acompanhou indiretamente a morte de alguns atletas e para a gente como leigo, o Ronaldo corria risco de vida ali, né, jogando e, enfim, a preocupação maior era com a integridade física dele, com a saúde mesmo. Isso não só eu, assim, mas os atletas que presenciaram a cena, todos estavam com esse emocional alterado aí devido ao impacto, assim, né, o quadro que na nossa forma de entender era muito preocupante. E depois do jogo, como que foi o vestiário? Cara, eu meio que sabia, eu lembro até que antes do jogo eu liguei pra minha esposa e disse que ia ser difícil ganhar aquele jogo, porque foram uma série de eventos que aconteceram, né, assim, ia jogar o Edmundo, o Zagallo fez a pré-eleição com o Edmundo, depois, quando o Reinaldo chegou no vestiário, ele teve uma reunião entre a comissão técnica e a junta médica, onde nós não participamos. Aí autorizaram o Ronaldo a jogar, teve todo um estresse assim no vestiário, porque a princípio o Zagallo tinha motivado o Edmundo, tinha dito que
aquela final ele iria ganhar para o Brasil e o destino havia preparado um momento de glória para ele e tal. Então foram eventos assim, né, uma sequência de eventos que culminaram naquela apresentação. No final do jogo foi mais ou menos uma sensação de impotência. Primeiro, assim, passa um filme, né? Parece que o jogo não aconteceu, parece que aquilo não é verdade. E aos poucos você vai tomando ciência aí do todo e vai vendo que, infelizmente, isso aconteceu mesmo. E, enfim, eu lamento. A gente lamenta por não pelo resultado, mas por não ter apresentado na final o nosso melhor. Naquele ano o Ronaldo tinha 22 anos, né? Hoje você está na imprensa, trabalha como comentarista. Você acha que às vezes a imprensa bate demais, pressiona muito o jogador e às vezes acontece isso com o Ronaldo? Acontece uma convulsão, acontece uma crise nervosa e o jogador tem dificuldade de lidar com tudo isso? Acho que não. Eu acho que a pressão ela é inerente da profissão e também dos clubes que um grande atleta representa. Não tem como você jogar no Real Madrid, jogar no Manchester City, jogar no Liverpool, tô falando assim entre os tops dos tops, né? Hoje a Premier League, mas ao mesmo tempo jogar num PSG e pelo investimento que é feito e jogar num dos grandes aqui, dos 12 grandes, num Cruzeiro, jogar num Grêmio, no Palmeiras, e não carregar com isso, né, juntamente a isso, esse investimento em qualquer segmento. Quando você faz um investimento alto, você busca o retorno. E essa pressão, ela é inerente ao status, né? Você só vai ser pressionado por aquilo que você apresentou. Ninguém é cobrado por aquilo que nunca externou, né? E acho que os grandes atletas, assim, jogadores, né, e atletas, independente do esporte, eles gostam dessa pressão, né? Eles gostam de ser desafiados. Eu, particularmente, também. Sempre gostei de desafios, gostei de jogar contra os melhores, de estar nos melhores palcos. Acho que não foi por isso, não. O Ronaldo, ele vinha tomando alguns medicamentos pro joelho, né? Depois, no ano seguinte, ele teve aquela lesão grave. Ele tinha uma agenda comercial também pesada, que tinha vários compromissos comerciais, então era um desgaste muito grande. E acho que culminou depois disso, né? Antes desse evento ele não havia tido nenhuma convulsão e pós também esse evento ele não teve nada de mais grave. Foi alguma fatalidade aí, algo que a gente, enfim, até hoje não descobrimos as causas, mas infelizmente aí foi algo que atrapalhou muito a preparação nossa. Saiu o César Sampaio, vice-campeão mundial em 1998 com a seleção brasileira, e contando detalhes sobre o dia da convulsão de Ronaldo e também histórias sobre o Mundial da França. E o que mais te chamou a atenção nesse bate-papo incrível com o César Sampaio, Thiago? É sobre essa questão do Ronaldo, né? Que ninguém tinha cabeça, né? O Brasil perdeu basicamente para si. O Brasil não entrou em campo. Talvez se o Brasil tivesse entrado em campo, não tivesse acontecido o problema com o Ronaldo, ou se tivesse sido melhor administrado, quem sabe o Brasil poderia ter conquistado o pentacampeonato em 1998. Mas a crise nervosa do Ronaldo modificou todos os planos. O Brasil entrou completamente abalado, sem menor clima, a disputar uma final de Copa do Mundo. E aí, Charlie, tem outras histórias por trás dessas do César Sampaio, né? Tem. A seleção, ela era comandada pelo Zagallo, né? Tinha o Zico ali como coordenador, o médico era Lídio Toledo, né? Digamos uma comissão técnica, por mais que seja experiente, mas não tão ágil, digamos assim. Me lembro que uma vez, conversando com o ex-atacante do Vasco, do Palmeiras, Edmundo, que estava naquela seleção, iria jogar a final da Copa lá em Saint-Denis, ele disse, olha, quando o pau quebrou, que o Ronaldo começou a passar mal, né, a gente só foi ter contato, né, com a comissão técnica durante o lanche. Eles nem sabiam, o Zagallo estava dormindo quando o Ronaldo passa mal, né? Depois que vão acordar o Zagallo, que ele começa a se situar do que está acontecendo,
Mas, Monara, foi uma situação complicadíssima. Eu imagino a saia justa da comissão técnica da seleção. O Ronaldo sai, vai pro hospital, a seleção vai pro jogo. Vestiário, o Ronaldo chega, aparentemente normal, chama os dirigentes, chama a comissão técnica, olha, tô bem, aconteceu isso, tô liberado pro jogo. Quem não colocaria o Ronaldo? E se não coloca o Ronaldo, coloca o Edmundo, o Brasil perde 3, estaríamos aqui falando. O Zagallo pisou na bola, deveria colocar o Ronaldo como titular. Ele disse que estava bom. E aí você não coloca o melhor do mundo em campo? Mas olha, o Ronaldo jogaria, se eu sou o técnico, só os primeiros 45 minutos. Eu acho que o primeiro tempo já ficou visível que ele não tinha condições. E aí você tinha que buscar o fator novo. O Edmundo já entrou, né? O Brasil já estava perdendo por 2-0 e a situação já estava mais para lá do que para cá. O gol do Petit é no finalzinho, praticamente no último lance de jogo, mas o Ronaldo jogaria, se eu sou o técnico, só o primeiro tempo. Ele não era o Ronaldo, e isso ficou bem visível durante os 45 minutos que esteve em campo. Essa é uma história que sempre vai render. Sempre. Né? 20 anos depois, a gente está aqui comentando como se ainda estivéssemos em 98. 98 que teve a França como grande campeã, e o Zidane como grande personagem, não só do jogo, mas também da Copa. Eu falava mais cedo que o Zidane é o personagem do dia no futebol mundial, pela sua saída do Real Madrid, mas antes da Copa começar, o grande personagem da França, quando você faz o álbum de figurinhas, ou aquele guia da Copa, você fala assim, o cara da França, né, era, sem dúvida nenhuma, naquele momento, o Djorkaeff, que não faz uma Copa interessante, uma Copa, digamos, muito distante do que poderia apresentar. O Zidane faz uma primeira fase da Copa apagada, inclusive ele é expulso num dos jogos daquela Copa, né? Ou seja, ele teve que ficar fora de um jogo por conta da suspensão. Vem a fase decisiva, a França tem muita dificuldade para passar pelo Paraguai, muita dificuldade, ganhou com o gol do Blanc. Nas semifinais, encara uma Croácia, começa perdendo o jogo e vira com 2 gols de Thuram, que foi o grande nome daquela fase semifinal, e o Zidane aparece na decisão, jogando muito, fazendo os 2 gols, né? Mas essa belíssima entrevista do Thiago Rabelo com o César Sampaio, né, o César era um jogador muito importante para aquela seleção. Ele e o Dunga fizeram uma dobradinha ali de volantes, que deu muita liberdade para Bebeto, para Rivaldo e principalmente para o Ronaldo e para os 2 laterais, né? Cafu e também Roberto Carlos. Escalação desse Brasil: Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos, César Sampaio, Dunga, Leonardo, Rivaldo, Bebeto e Ronaldo. Denilson entrando aos 45, Edmundo aos 75. E o Denilson é o personagem que entra no intervalo do jogo. O César Sampaio marcou 3 gols nessa Copa. Marcou um gol contra a Escócia, logo o primeiro gol do Brasil. Foi um jogo difícil, o Brasil venceu por 2-1. O segundo gol foi meio que uma jogada do Cafu, um gol meio que espírita, bateu no zagueiro e entrou, foi 2-1, e ele marca 2 gols depois na fase oitavas de final. O Brasil vence o Chile por 4-2. Então o principal artilheiro do Brasil na Copa foi o Ronaldo com 4 gols, o César fez 3, o Rivaldo fez 3 e o Bebeto também fez 3 gols. Legal. César Sampaio, que ainda é personagem do nosso programa, o A Caminho da Copa, daqui a pouco tem a segunda parte da entrevista com ele. Tem também a repercussão da saída do Zidane do Real Madrid. A gente volta depois do intervalo. Você está ouvindo A Caminho da Copa. Mais um golaço da sua Sagres. Rádio Sagres, 730 AM. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha, com 50 anos de garantia. Melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco!
Campeonato Brasileiro. E a Sagres 730 estará lado a lado com os times goianos. É hora de voltar à elite do futebol brasileiro. Atlético, Goiás e Vila Nova serão destaque na programação esportiva da Sagres. E você já sabe, Campeonato Brasileiro é com a Sagres 730. Veste a camisa, se liga no rádio e na internet e vem com a Sagres torcer pelo futebol goiano. Sagres 730, um novo jeito de fazer futebol. Entretenimento, jornalismo, prestação de serviços. Rádio Sagres. Em tom maior, a caminho da Copa. Vem com a gente, Rádio Sagres. Vem com a gente, estamos a caminho da Copa. Apenas 14 dias para o início do Mundial Rússia 2018. E com a Sagres 730 você não perde nenhum passo da seleção brasileira, nem das outras 31 seleções que estarão no Mundial. A partir do dia 14 de junho, vamos transmitir os 64 jogos da Copa. A equipe Sagres 730 estará espalhada por várias cidades da Rússia, trazendo, claro, todas as informações para você, ouvinte, internauta, acompanhar a cobertura mais completa da Copa do Mundo. Antes disso, a gente vai estar no amistoso em Liverpool, domingo contra a Croácia. E logo depois, no dia 10, com o Thiago Arantes, em Viena, no amistoso contra a Áustria. Contra a Croácia, agora em Liverpool, contra a Áustria, lá em Viena. E como estão os preparativos para esse amistoso, Thiago? Imprensa, torcida, já existe um clima, já existe uma movimentação. Como é que está a receptividade da seleção brasileira aí na Inglaterra, visto que temos muitos personagens da nossa seleção que atuam no futebol inglês? Olha só, Monara, os ingressos estão bem caros, viu? Agora é na mão de cambista, tem cambista já vendendo com mais de 100 libras. Então, quem quiser ver Brasil e Croácia, tá um ingresso bem pesado. Jair tá aqui mandando um abraço pra você, Monara. Deixa eu falar com entregar o microfone pra ele. Monara, querido, um beijo no seu coração. Estamos te esperando em Moscou. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Rádio Sagres. Obrigada, Jayci. Grande parceiro, grande amigo. Copa do Mundo é isso. Todo mundo trabalhando em conjunto, independentemente do veículo, todos se ajudando pra gente trazer cada um pra sua região o melhor da Copa do Mundo. Então, retomando, né, Monara? Em Liverpool existe aquele clima já do jogo, Thiago, já existe a repercussão. Pode falar, Charlie. Não tem time mania nesses ingressos, não? Não, viu? Se tivesse, ia ser ótimo, viu? Ontem eu até encontrei um brasileiro, aí eu perguntei pra ele, eu falei, você vai pro jogo? Ele, vou não, o ingresso tá mais de 100 libras, agora é só na mão de cambista, não consigo, gostaria muito de ver essa partida do Brasil, moro aqui em Londres, gostaria de ir pra Liverpool, ver esse jogo, mas não vou poder porque os ingressos estão muito caros. E olha só, 100 libras vai dar R$500, né? Então é um preço bem salgado. E aqui em Londres, praticamente zero o clima de seleção brasileira, até porque a seleção está muito afastada, o lugar aqui é bem isolado, a seleção brasileira não tem contato algum com a torcida inglesa e nem os moradores aqui da região sabem que a seleção brasileira está aqui. E a imprensa inglesa também tem ignorado bastante a seleção brasileira, muito por conta daquilo que o João Castelo Branco falou, né? Porque apenas 3 perguntas são liberadas para a imprensa internacional, não existe um trabalho de tradução e a imprensa brasileira tem prioridade nesse trabalho de cobertura da seleção. Então, o clima aqui em Londres é praticamente zero de seleção. Apenas a gente que está na cobertura, a gente que está no dia a dia, mas o público em geral mal sabe que a seleção brasileira está alocada aqui no CT do Tottenham, ao norte de Londres. Isso é curioso porque dias antes do amistoso entre Brasil e Alemanha, logo depois do jogo na Rússia, a gente partiu para Berlim. E chegando lá, ou seja, 3, 4 dias antes, os ingressos já estavam esgotados. Os ingressos eram caros? Também, de 25 a 100 euros, ou seja, tinha ingresso de R$400. Mas os ingressos já estavam esgotados, o estádio ficou lotado. É claro, era um reencontro entre Brasil e Alemanha, principalmente depois do ocorrido na Copa de 2014. Mas o que a gente percebe também é que a torcida inglesa também está um pouquinho divorciada, não só da sua seleção, mas do Mundial como um todo. Não por acaso aquele imbróglio envolvendo diplomaticamente os dois países, né? A procura muito baixa dos torcedores
né, por ingressos de Copa do Mundo, isso também pode estar colaborando, né, Charlie? Mas eu vejo também com muita naturalidade essa situação de, às vezes, você não ter um estádio lotado, mesmo quando a atração seja uma seleção favorita à conquista do título, no caso do Brasil, porque você leva um amistoso para um cenário que não é brasileiro e para um cenário que não é croata, né? É muito comum, às vésperas da Copa do Mundo, amistosos em países que, né, não estão na Copa, países que, no caso igual o Brasil e Croácia, em território inglês. É muito comum esse tipo de coisa, diferente desse quadro que você trouxe, Alemanha e Brasil em Berlim. Né? A seleção da casa recebia uma seleção favorita ao título mundial. Então vamos ter muitos amistosos, né, em campos neutros, sem a casa cheia. Sem dúvida, falta a seleção da Inglaterra nessa equação, mas sobram jogadores que atuam no futebol inglês. Tem um reencontro do Coutinho com o Anfield, tem também o Firmino, que é da casa, né? Tem vários jogadores também do lado da Croácia de muita expressão no futebol mundial, então não deixa de ser também um grande atrativo. Você falou agora há pouco sobre o clima, não só em relação à seleção brasileira, mas também em relação à Copa. Como é que tá aí na Inglaterra, Thiago? Na Inglaterra a cobertura é bem em cima da seleção inglesa. Ficou esses dias naquela polêmica do Sterling por causa da nova tatuagem dele. A imprensa inglesa às vezes dá uma exagerada na busca por polêmicas, e dessa vez a bola da vez foi a do Sterling, e agora começa a criar uma expectativa maior, porque há 2 semanas foi até capa do The Telegraph, o jornal aqui em inglês, que era expectativa, esperança, não expectativa. O que o Sterling tatuou, Thiago? Os ingleses... Ele tatuou uma arma na perna direita, e aí virou uma polêmica danada, porque o pessoal acha que isso é uma imagem ofensiva, isso é uma imagem agressiva, só que o Sterling deu uma explicação, porque o pai dele foi assassinado por conta de uma arma, e ele falou que nunca tocaria em uma arma. Então, por conta dessa simbologia, aí ele foi e tatuou uma arma na perna direita. E aí se tornou uma grande polêmica, o pessoal tem falado bastante desse assunto, e agora começa a falar mais de futebol. Mas os últimos 3 dias, o noticiário inglês foi basicamente tomado pelo Sterling, que é o atacante do Manchester City. Aí cada cabeça uma sentença, né? O pai dele foi assassinado, vítima de um disparo de arma. Ele tatuou uma arma para eternizar algo que ele não traz certamente boas não memórias. Quer lembrar. Exatamente, fica estranho. A gente sabe que a imprensa inglesa, os tabloides em especial, muitas vezes priorizam muito mais esse lado da fofoca do que necessariamente do futebol. Tá aí a polêmica no ar, e eu quero saber se tem polêmica também na segunda parte da entrevista com o César Sampaio. Thiago? Tá, não, ele é mais otimista. Falando em polêmica, em tabloide, em jornal inglês, tem até uma matéria minha sobre o Cafu hoje. Se você comprar o jornal, vou te mandar uma edição do jornal. É no Guardian? The Guardian, uma matéria. Os 11 melhores, a seleção dos sonhos do Cafu, publicada aqui hoje. Depois vou até tirar uma foto, mandei pra vocês acompanharem. Seleção de todos os tempos do Cafu. Quer saber qual? Eu quero, agora. Deixa eu pegar aqui então, tô até com ela aqui na mão. Tafarel, goleiro. Na lateral direita. Chuta quem é? O próprio. Não, ele foi modesto, não quis. Carlos Alberto Torres. Na defesa, Lúcio, Aldair, e o lateral esquerdo, Roberto Carlos. É um meio campo bem ofensivo, com Falcão, Zico, Rivaldo e Rivelino. E no ataque, Ronaldo e Pelé. Esse é o time dos sonhos do Cafu, lateral direito, campeão em 94, campeão em 2002 e vice-campeão em 98. Ele que foi companheiro do César Sampaio na seleção, e o César Sampaio que agora complementa a entrevista, falando a expectativa dele para 2018. É uma Copa onde, em cima daquilo que eu falei, o futebol de hoje, o comportamento dos atletas, ele é muito importante, ou seja, com e sem a bola, né? O jogador... Eu faço uma analogia com o basquete, o futsal, enfim. Antes, um jogador de ataque não precisava estar tão envolvido com o jogo quando a bola estava no setor defensivo.
e vice-versa, né? Hoje já não, o futebol é um todo, os pequenos jogos são importantes, é essa Copa que a gente vai ver, uma Copa de um futebol total, das alianças entre o lateral direito e o ponto esquerdo da mesma equipe. Entendo que o momento da Alemanha, por já estar trabalhando nesse modelo, por já ter uma variação dentro desse modelo mais apurada, ele traz esse favoritismo, até pelas últimas conquistas também. Nós temos a seleção brasileira e num posto aí de um pouco atrás da Alemanha. Entendo que a seleção brasileira, a seleção francesa ainda é nova, mas eu acredito aí com jogadores em bons momentos. A seleção da Espanha também está passando por uma renovação, mas acredito eu também que é uma seleção que pode vir a surpreender. A Bélgica é um momento, o time de 2014 hoje já está mais velho, então é uma outra seleção aí que pode vir a roubar a cena. A Argentina tem um ataque, meio campo e ataque também interessante, enfim. É uma seleção onde, uma Copa do Mundo onde a Alemanha sai à frente, porém isso é na teoria, né? Na prática tem que transformar todo esse contexto que eu disse aí em volume de jogo, oportunidades de gols e consequentemente em gols. E o Brasil, né, deu uma reformulada, né, de 2014 para cá. A própria comissão técnica não tem experiência de Copa, com exceção do Taffarel. Você acha que o Taffarel vai ter um papel muito importante de ser aquele cara que tem experiência de Copa do Mundo, que já viveu um ambiente de Copa do Mundo, para passar essa tranquilidade não só para os jogadores, mas também para a comissão técnica, com o Tite e o restante do grupo? Eu acho que não, cara. Sempre ficou bem claro, independente de ter experiência ou não, eu entendo que o Edu Gaspar, nessa inter-relação, e o Tite diretamente no comando da equipe, vem deixando bem claro aquilo que eles esperam do atleta, né, dos atletas, esse profissionalismo, o entendimento daquilo que é proposto. O Tite é um cara até metódico nesse sentido, e os jogadores parecem que ele não vem prostituindo a característica do jogador para prevalecer alguém. Ou seja, o time não está jogando para o Neymar aparecer, não está jogando para o Coutinho aparecer, não tá. Enfim, é um esquema onde, independente do adversário, todos têm a oportunidade, né, entre aspas, assim, de ser protagonista. O jogo tem que ver muito, cada jogo pede alguma coisa. Então, essa comissão técnica multi-interdisciplinar aí, que já vem do Corinthians, né, de uma conquista de mundial de clubes pelo Corinthians também, parece que são bem entrosados, e o Taffarel, sim, ele vai agregar, mas não que seja uma peça principal, né? Eu acho que ele faz parte desse todo, onde o Edu Gaspar e o Tite são os responsáveis diretos, na minha opinião. E você vê esse grupo com esse ambiente bom para ser campeão, para ter uma harmonia legal? Cara, a gente vê o grupo, como você bem disse, o grupo foi reformulado, né? A gente entende aí que o que marca a história na carreira de um atleta são as conquistas. Eu acho que se esse grupo ganha, né, para a próxima Copa, sim, né? Mas parece que é um grupo que se gosta, sim. As relações humanas, não dá para você dissociar o ser humano de hoje, né, o mundo em que nós vivemos, com os atletas. Então, o futebol é um braço da sociedade aí. Então, essa relação humana, ela está mais fria hoje. Tem os seus grupos de WhatsApp, tem seus canais de YouTube, tem as tribos, né, pequenas tribos, assim, que são montadas hoje. Então, essa resenha, esse negócio de ficar até mais tarde, depois de um jantar, batendo um papo, jogando uma carta, assim, a gente vê pouco, né? Mas não é que não se gostam, eles acho que se gostam de uma forma diferente. Como você bem disse aí, eu já sou cinquentão, a gente tem
tem um entendimento diferente aí do que é amizade, mas parece que sim, parece que é um grupo que quer recuperar esse espaço aí e tem, se não tem o Mundial, tem as Olimpíadas, né? Uma referência maior, que era um título que o Brasil não possuía e conquistou, enfim, agora acho que pode ser o pano de fundo aí para a autoafirmação dessa geração. Tá aí o César Sampaio, campeão da Copa América, campeão da Copa das Confederações e vice-campeão do mundo em 98, falando na expectativa dele para o Mundial da Rússia. Grande entrevista com César Sampaio, mais um grande personagem do Vozes da Copa. Essa entrevista você pode acompanhar também no nosso site, o sagresonline.com.br/Copa do Mundo, ou seja, mais uma novidade da nossa cobertura, um site especial, específico só sobre a Copa do Mundo, com todos os materiais especiais que a gente traz aqui no A Caminho da Copa e, claro, também com a cobertura completa do nosso Mundial. Agora há pouco você trouxe a seleção de todos os tempos aí do Cafu. Lá no nosso site você também vai poder montar a sua seleção, só que da Copa do Mundo. Eu posso ser eu posso ser o técnico? Você é o técnico Professor Charles. De tudo. Entre as 32 seleções você vai escolher o seu goleiro, certo? 32 opções, Charles, é muita coisa. Às vezes muita escolha. Quem seria o seu assim. goleiro? Faz um spoiler aí. Alisson, lógico. Eu tenho muitos motivos para escolher o Alisson. É bom goleiro. O Alisson... Olha só, Monada, você já tá viajando, você já tá na hora de viajar, não é hora de soltar esses assuntos polêmicos. Deixa eu te falar, hein? Thiago, o Alisson, ele está não só na minha seleção, mas ele está também na seleção da UEFA, a seleção da Liga dos Campeões. Já já a gente vai falar sobre isso, você vai ver que eu não tô escolhendo por motivos além da técnica, além da qualidade, além das 4 linhas, exatamente. Esse é o assunto da nossa... Você saiu bem. Obrigado. Esse é o assunto da nossa timeline com as principais notícias envolvendo a Copa e os seus personagens. Timeline da Copa. Tudo o que rolou no seu feed de notícias, agora na Sagres. Timeline da Copa. Pois é, a Copa nem começou ainda, mas a seleção brasileira já tem um grande desfalque. Por diretrizes comerciais da FIFA, o Canarinho, mascote da CBF e também da nossa seleção, está vetado. Não poderá aparecer nem em treinos, nem em jogos oficiais na Rússia. A medida é para que a FIFA priorize e divulgue o seu próprio mascote, o Zabivaca. E aí, Charlie, já tem campanha na internet. Tá achando que a mobilização pela volta do Guerreiro foi grande? Pela participação do Canarinho tá muito maior. Encheram lá o Twitter da FIFA com a hashtag #FreeCanarinhoPistola. Olha, dica aí para a próxima enquete. Você quer Guerreiro ou Canarinho? Canarinho, lógico. Muito mais importante. Como é que fica a questão dele nos amistosos e nos treinos preparatórios, pré-Copa, Thiago? Ele tá por aí, tá aparecendo, pelo menos aí ele tá dando as caras? Não, por aqui não. Por aqui no CT do Tottenham não, mas domingo, Canarinho está mais confirmado do que Neymar. Aí sim. Quem gosta do Canarinho vai poder acompanhá-lo nos amistosos diante de Croácia e também diante da Áustria, despedida, já que não vai poder estar lá na Copa. A Sagres 730 tá com tanta moral na Copa do Mundo que a Goianosca ainda não foi vetada. A Goianosca ainda não. Mas a Goianosca, na verdade, ele é um mascote da Sagres 730 que vai trazer o lado B, que vai trazer ali umas histórias diferentes da Copa do Mundo. Quem quiser acompanhar, tá lá o perfil dela, @Goianosca. Quem também está garantido na Copa do Mundo, além da Goianosca, é o Carlos Alberto Parreira. O ex-técnico da seleção brasileira será o coordenador do grupo de estudos da FIFA durante o Mundial. Parreira irá chefiar outros 13 treinadores, dentre eles nomes como do italiano Alessandro Nesta e do holandês Marco van Basten. Este grupo irá se dividir para assistir os 64 jogos e fazer relatórios sobre questões técnicas. Além disso, irão escolher o melhor jogador de cada partida e, no final, o craque da Copa do Mundo. Se houver uma presepada, como, por exemplo, em 2002, que o Kahn foi escolhido o melhor jogador da Copa, antes de tomar aqueles 2 gols do Ronaldo e perder a Copa do Mundo, a gente já sabe que vai cobrar do professor Parreira, Charles. Exatamente, o professor Parreira tem dedo dele, mas tem dedo de outras grandes personalidades do futebol mundial. Em 98,
a injustiça foi com Zidane. O Ronaldo, mesmo com o apagão da final, ele foi eleito o melhor jogador daquela Copa, né? E a seleção campeã, com um show na final, 3-0, não teve nada. O craque. Não teve o craque. De qualquer maneira, Parreira sempre com muita moral com a FIFA e também sempre envolvido aí nas Copas do Mundo, seja como treinador, como consultor, enfim, várias funções do nosso Carlos Alberto Parreira. E se depender da Liga dos Campeões, a seleção brasileira chegará à frente das demais nesse período pré-Copa. Na seleção da Liga, divulgada pela UEFA, o Brasil foi o país com maior número de jogadores escolhidos, 4 no total. O goleiro Alisson, da Roma, né, já tinha dito aqui, bastante qualidade. Você deu um spoiler aí. Spoiler. O volante Casemiro e o lateral Marcelo, ambos do Real Madrid, além do atacante Roberto Firmino, do Liverpool. A outra única seleção com mais de um jogador é a Alemanha, que cedeu 2 atletas, Kimmich, lateral do Bayern de Munique, e também Toni Kroos, volante do Real Madrid. Chega com moral mesmo, o Charlie, porque assim, a gente vê aquela coincidência do Guardiola, né? 4 jogadores do Manchester City, ou seja, é a seleção com maior número de jogadores no Manchester City, atualmente comandado pelo Guardiola. Diga. Só a última informação, já tô aqui indo para a coletiva. Quem vai falar hoje é o Fernandinho. Fernandinho, que ganhou a vaga no treinamento de hoje, foi o titular e que domingo deve estar então em campo para enfrentar a Croácia. Logo mais eu trago as informações sobre a entrevista do Fernandinho com material no Sagres Online e também no Toque de Primeira. Valeu, Thiago. Boa cobertura, boa entrevista. Arranca tudo aí do nosso Fernandinho. E aí, Charlie? Esses 4 personagens na seleção da UEFA e agora o Fernandinho também personagem do nosso A Caminho da Copa. O Alisson, né? A seleção brasileira chega com um baita de um goleiro que tem a confiança do técnico Tite, porque olha, o Ederson fez uma baita temporada e não teve espaço para ele. Poxa, o Casemiro, o melhor, né, volante hoje do futebol mundial, né, jogador que dá liberdade. Você tem o Marcelo, que atravessa uma fase fantástica, é um Marcelo muito mais encorpado do que aquele Marcelo de 2014, e a fase também do Firmino. Olha, o Gabriel Jesus abre o olho. Firmino na cola. O Firmino vive um momento melhor do que ele. Né? Às vezes o técnico, eles boçam uma seleção e ele vai com ela, mesmo com um jogador oscilando, né, um pouquinho, que é o caso do Gabriel, que teve uma contusão, a gente tem que levar isso em conta, mas o Firmino atravessa um momento muito melhor. Charlie, ele não tá na Copa mais, infelizmente. Zinedine Zidane é sempre um grande personagem, já citamos 98, 2006. Ele não tá nessa Copa. Da mesma forma, e ele também não tá mais no Real Madrid. Quando eu falo ele não está nessa Copa, porque ele tem tudo para estar em 2022. Né? A saída dele do Real é um indício de que ele vai assumir, né, o bastão de Didier Deschamps a partir, né, da preparação já para Euro e Copa do Mundo lá no Catar. Será esse o destino de Zinedine Zidane? Certamente, ele não vai tirar um ano sabático. Não foi por isso que ele deixou o Real Madrid depois de conquistar 3 ligas de campeões. De qualquer maneira, sai por cima. Foram 3 anos no comando do Real, 9 títulos no total, sendo 3 ligas dos campeões e 2 mundiais de clube. Ao todo, 104 vitórias em 149 partidas. Em entrevista, o Zidane disse ter tomado essa decisão porque o Real Madrid precisa de mudanças para seguir ganhando. Disse que precisa de um novo discurso, né, que os atletas precisam de um novo discurso. E esse discurso do Zidane agora será, né, um discurso no vestiário francês. Podem anotar. Nossa última atração aqui do A Caminho da Copa é o quadro que resgata as lembranças, as emoções que a Copa do Mundo traz para a vida de grandes personalidades. E esse é grande mesmo, 2,4 metros de altura. Meu Momento Copa. Fala, galera, aqui é o Sidão, do vôlei, hoje jogador do Corinthians Guarulhos. E a Copa que ficou mais marcada na minha vida com certeza foi a Copa de 94, onde Romário, Bebeto brilharam, Tafarel. Realmente foi uma Copa fenomenal e ela fica muito marcada na minha vida pelo fato de eu estar assistindo lá do lado do meu avô, que hoje infelizmente não é mais vivo, mas eu pude aproveitar essa Copa inteira ao lado dele. A gente conversava bastante, na época eu morava na casa dele, em São Caetano,
A gente conversava bastante durante os jogos e foi uma festa só quando o Brasil ganhou o título contra a Itália na final. E pelo fato de eu estar ao lado dele, isso me marcou muito, porque o meu avô foi uma das pessoas que eu mais amei em toda a minha vida. E hoje eu tenho essa lembrança de estar ao lado dele, vendo o Brasil ser campeão do mundo. Foi uma coisa que ficou marcada para mim, para toda a minha vida. E agora eu tô passando isso para vocês. Valeu, galera. Um grande abraço a todos aí. Valeu, Sidão, jogador de vôlei, atua como central. Atualmente é jogador do Corinthians Guarulhos. Sidão foi 4 vezes campeão da Liga Mundial com o Brasil e conquistou também a Copa dos Campeões em 2009. Foi medalha de prata com a seleção nas Olimpíadas de 2012 em Londres, seleção brasileira de vôlei, que esse fim de semana pinta aqui por Goiânia, Charlie. Tem Brasil e Coreia amanhã, tem Brasil e Japão amanhã, no sábado Brasil e Coreia, no domingo Brasil e Estados Unidos, que jogão. Todos jogos aí pela Liga das Nações, jogos serão realizados no Goiânia Arena. Enquete do dia, Nath. Enquete lá no nosso Twitter, @sagra730, terminou assim: a Justiça Suíça concedeu efeito suspensivo a Guerreiro e ele jogará a Copa do Mundo. Você aprova a decisão? 64% dos nossos internautas aprovam a ida de Guerreiro para a Rússia. Final de programa, essa e outras edições do A Caminho da Copa você pode acompanhar quando e onde quiser através do podcast no nosso sagresonline.com.br/Copa do Mundo. Além disso, a nossa live fica salva aí no Facebook, basta acessar o nosso perfil da Sagres. Você também encontra outras informações no Twitter e no Instagram, como Sagres, @Sagres730. Tem também um perfil especial da Goianosca, o Charlie tá com ela em mãos, mostrando pro pessoal que tá acompanhando a gente na live, @Goianosca. Entra no meu perfil. Tem canal no YouTube com a websérie Vai Que é Copa e Tô na Copa, enfim, muito conteúdo pra você que está a caminho da Copa com a gente. Charlie, obrigada pela participação hoje. Grande abraço. Faltam 14 dias para o Mundial da Rússia 2018 e a Sagres 730 está a caminho da Copa. Até a próxima. Tchau, tchau. O programa Caminho da Copa fica por aqui. Mas a nossa equipe continua preparada para essa super cobertura do outro lado do mundo. A Caminho da Copa. Mais um programa no clima do Hexa.